O meu nome é Alexandre Agostinho e estão a ouvir a Hora H2O. Sejam bem-vindos! Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Hora H2O. Hoje temos como convidado o Mário Bonança, nadador do Sporting Clube Portugal, ou ex-nadador neste caso. O Mário que deixou a alta competição há 2 anos, apesar de continuar a fazer algumas provas de águas abertas de vez em quando a vontade aperta, não é, Mário? Muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Antes de mais, dar os parabéns por esta iniciativa, porque é sempre bom estarmos apaparicados com a natação, e ouvir falar de natação é sempre muito bom. Respirar natação. Mário, tu que foste um dos grandes pioneiros das águas abertas, da natação de águas abertas ao mais alto nível em Portugal, tu para além do Arseny Lavrentiev, que experiência é que tinhas de águas abertas antes de fazeres a passagem da natação pura para as águas abertas? Sim, em termos da passagem, acabou por ser um processo mais ou menos tranquilo, porque eu no treino sempre fui aquele nadador que ouvia e fazia sem hesitar, ou seja, sempre tive confiança máxima nas pessoas que trabalhavam comigo, e neste caso concreto foi o professor Carlos Coxinho, que trabalhou comigo durante mais de 15 anos, e portanto não foi muito complicado ouvir, ok, é isso que é para fazer, então vamos arrancar com a tarefa. É lógico que tive um suporte muito grande de 2 grandes amigos meus que também estão nesse núcleo duro que tu mencionaste, do arranque das águas abertas em Portugal, que foram os irmãos Gaspar, o Vasco e o Diogo Gaspar. Também pertenciam a esse núcleo o Arseny Lavrentiev e o Daniel Viegas. Portanto, foi este o núcleo duro que fez com que arrancasse as águas abertas a nível internacional, sobretudo naquelas competições de maior nível, europeus, mundiais, no caso do Arseny, 2 Jogos Olímpicos. Apesar do Miguel Arroba já fazer algumas coisas, este grupo elevou as águas abertas em termos de competições internacionais, ao mais alto nível na FIBA. A nível de treino da natação pura para as águas abertas, há assim uma grande diferença, por exemplo, entre o nadador de 1500 e o nadador de 5 km, por exemplo? Há muita diferença. Eu sempre fui um nadador fundista e mesmo assim já fazia algumas tarefas com volumes interessantes e intensidades interessantes, mas a partir do momento em que me comecei a notabilizar mais nas águas abertas, foi porrada para cima, por assim dizer. Houve uma altura que eu até treinava na cidade universitária e nós fazíamos treinos conjuntos. O Vasco ia imensas vezes treinar comigo de manhã à cidade universitária. Logo de manhã, às 6h30 da manhã, fazemos volumes um bocado tenebrosos de 8.000 metros e tarefas um bocado doentias. O Arseny também, houve um período em que ele, para não desmoralizar e para não ficar muito saturado, ele treinava no Jamor com o Miguel Freixenet, e eu e o Vasco íamos muitas vezes ao Jamor, chegámos a fazer treinos à tarde. Os treinadores faziam uma rotatividade, quando era o Miguel era o Carlos Freitas, portanto foi também aqui um bom ímpeto para arrancar com as águas abertas a sério em Portugal. Foi este bom clima que havia entre nadadores e também treinadores, porque eu costumo dizer que na natação e nas águas abertas, neste caso, ninguém consegue nada sozinho, não é? E tu melhor que ninguém também sabes que tiveste os resultados que tiveste, mas tinhas uma equipa a suportar-te, uma estrutura... Exatamente. Uma relação com o Paulo também brutal. Uhum. E é meio caminho andado para quando assim as coisas depois fluírem e começarem a correr bem. Mas foi uma transição pacífica, tendo em conta aquela predisposição que eu sempre tive para treinar. E eram 10 de 500, eram 10 de 500. Às vezes gostava mais de fazer tarefas mais curtas do que as tarefas longas até. Mas isto, o chip, quando está acionado, pronto. Exato. Nós arrancamos. E a nível de treino dentro da piscina, claro que águas abertas é em mar ou em barragem ou no rio, no que é que seja. Vocês depois fizeram esse transfer propriamente ido para as águas abertas, para um rio, para um mar, para uma barragem? Costumavam treinar muitas vezes durante a semana? Durante a semana, mais na parte do verão, eu comecei por incentivar porque isto também é preciso, a dada altura, incentivarmos os treinadores e fazê-los acreditar que vale a pena também. Mas comecei por falar com o Coxinho sobre isso, comecei a ir com um colega meu de treino que também tinha queda para as águas abertas, o Pedro Pinotes, também de vez em quando também fazia umas provinhas. Começámos a fazer aí 1-2 vezes por semana a partir de maio, do início de maio, começámos a ir à praia. Fazíamos um treino que
às vezes até era um pouco mais curto do que na piscina, mas como tinha aquela variabilidade toda do mar e aquela especificidade da disciplina, era um treino muito proveitoso, porque nós acabávamos por sofrer com a água fria, acabávamos por treinar mesmo com as variações, com todas as condicionantes do mar, porque nós íamos para a praia, não é? Aqui em Lisboa íamos muito ali para a zona de Oeiras, fazer os treinos na zona da travessia da Bessone de Basto, mas também aos fins de semana cheguei a ir treinar com o Vasco Gaspar à zona na margem sul, ali mais no lado direito da Trafaria. Também nadámos às vezes na costa, com o próprio Rafael Gil, numa fase mais terminal da minha carreira e mediana da carreira dele, portanto, chegámos a treinar na costa. Portanto, há aqui esta nuance que, parecendo que não, cria menos saturação, não é? O facto de nós sairmos da piscina, para mim, então, era espetacular. Eu sempre adorei nadar no mar e então agora, ultimamente, já com a inclusão do fato térmico, não há quaisquer necessidade. Mais fácil se torna. Tu que sempre foste uma pessoa um pouco magra, não é? E isso depois nota-se demasiado na temperatura da água e na maneira como consegues suportar a água fria. Nesse aspecto estavas um pouco em desvantagem, não é? Eu falo disto porque também senti muito isso. Eu sempre fui uma pessoa um pouco magra, com uma massa gorda muito reduzida, e também quando fazia provas de mar e provas de águas abertas sentia muito isso, por isso é que te fiz a pergunta. Era muito, muito penoso. Até o próprio Mourão, que também fez águas abertas e que era um bocado muito mais robusto que eu, também sentia um bocado frio, sentia alguma dificuldade. Eu tenho vários episódios. Eu já entrei em hipotermia 2 vezes em Setúbal, naquele mar em Albarquel, na Taça do Mundo de Setúbal. Portanto, situações muito difíceis em que tu queres e tentas ao máximo terminar uma prova internacional com aquele nível e com todas aquelas condicionantes, mas que o corpo, por mais que tu queiras não, e por mais que tu tenhas treino para terminar, acaba por não responder. Existem vários episódios. Existe um episódio que, sabes que o David, o Ferro, foi, apesar de ter sido meu colega, e tu chegaste a nadar contra ele, sim, foi meu treinador também. Eu sei. E o Ferro esteve muito ligado às águas abertas, também muito por minha culpa, porque ele acabou por me acompanhar. Nós fomos a Barcelona, os dois, a uma competição em Barcelona, em que correu até muito bem, portanto, o campeonato espanhol de águas abertas. Foi a primeira que ele foi comigo, que ele começou a criar o bichinho também por isso e por dar treino a atletas de águas abertas. Depois eu estive com ele na Taça do Mundo de Setúbal, e aí eu fiz, portanto aquilo eram 4 voltas de 2,5 km, e nessa Taça do Mundo eu fiz 3 voltas, e eu ia para a última volta, mas o Ferro veio-me abastecer, e ele quando me vem para dar o abastecimento olha para mim, e eu já ponho-me a nadar a costas, e eu já tremia por todos os lados, estás bem a ver? E eu acho que lhe disse qualquer coisa do tipo, vem comigo, Ferro, vem comigo. E ele percebeu, bem, este gajo não está bem, temos de tirar o gajo daqui já. Entretanto, os gajos tiram-me da água, pronto, e depois foi aquela cena do costume, cobertores, aqueceram o mais rapidamente possível. O gajo ainda fica ali 1h30 a 2 a tremer, mas pronto, depois lá tem de se recompor. Mas não é fácil mesmo psicologicamente. Um gajo está-se a preparar a época toda para uma competição destas, que depois, no nosso caso, era muitas vezes uma competição pré-seleção para os campeonatos da Europa e do mundo, e depois, por uma prova, a coisa corria mal, ficávamos ali um bocado condicionados, era muito complicado. Mas pronto, felizmente estamos cá para dar a volta por cima e para superar estas adversidades. E o David foi uma pessoa que me ajudou imenso, que sempre acreditou, apesar de tudo, mais do que outros, uns mais que outros, mas isto é como tudo, não é? Pronto, e depois nós continuamos e consegui seguir o meu caminho e até fui a campeonatos da Europa e no mundo também. Eu também tenho umas histórias engraçadas de águas abertas, sobretudo quando comecei a fazer o circuito de mar do Algarve, quando era miúdo. Eu lembro-me que o primeiro que fiz não falhava, acho que eram 8 provas. Das 8 provas que acabei, o meu pai no fim ficava sempre meia hora a esfregar-me com a toalha para ver se eu aquecia e dava-me um chazinho quente, porque eu passava mesmo muito mal, e mesmo quando treinava ao ar livre no verão, não conseguia suportar. Eu tinha que me pôr no chão da piscina a aquecer tipo um lagarto para ver se conseguia ficar um pouco mais quente, mas eu também passava muito, muito mal. A melhor estratégia é vestir logo. Exato. E ficar ali a aquecer um bocadinho ao sol. Exato.
Mário, para além destes aspectos todos que falamos, também há um que suponho e sei que é muito diferente, porque eu também notei isso quando fiz as minhas provas de águas abertas, que é a técnica. A técnica de piscina e a técnica das águas abertas é completamente diferente, sobretudo na percepção espacial quando estamos no mar, não é? Eu por acaso perdi-me imensas vezes e não tinha muito hábito de ir à procura de onde é que estava a boia para me situar. E de repente se calhar já estava a fazer mais 300 ou 400 metros do que devia estar a fazer e tens que treinar muito isso, não é? E Sim, para além da cadência ser diferente, mesmo a sensibilidade na água é diferente por causa da ondulação. Queria que falasses um pouco dessas diferenças técnicas, porque eu sentias muito. sim, há uma variabilidade técnica muito grande. Eu quando comecei nas águas abertas, curiosamente, foi o Vasco que me puxou, o Vasco Gaspar puxou-me e disse: "Epá, o Mário anda lá ao Algarve, pá, vamos lá fazer umas provinhas do circuito." E depois o Pinotes, entretanto, tinha chegado à Minata, já fazia, porque no Alentejo a malta tem muita mania de puxá-los para o circuito do Algarve, ele já fazia, e então foi mais uma ajuda, então bora lá. E então, fim de semana lá embaixo, em Monte Gordo, ficava lá com o Pinotes, e então íamos a Portimão, fazíamos ali a Albufeira, fazíamos o circuito quase todo. E claramente eu notei que, sobretudo ao início, eu utilizava uma técnica muito piscina, porque eu na piscina, habituado a nadar 1500 metros, 400 crawl, 800, com um nado muito eficiente, tive de alterar completamente o meu nado para nadar em águas abertas, porque então no circuito de Mar do Algarve, nas primeiras edições, e creio que hoje em dia continua a haver, há muita ondulação naquela zona, não é? Para já é uma diferença abismal em relação à flutuabilidade no mar, mas depois é em relação à ondulação. Nós temos de atacar a onda de uma maneira e depois na fase descendente aí sim até fazer mais força propulsiva com os braços e aproveitar a descida da onda para ganharmos mais velocidade, ao contrário da piscina, que o plano é um plano aquático estável, não é? E a diferença é mesmo muito, muito grande. E depois, para além de termos muito mais variabilidades em águas abertas, que era nadar com o contacto, eu com o contacto nadava de uma maneira mesmo... Era um menino, completamente. Exato. Tens que ser um pouco... Eu sempre fui fininho, exato. Eu que sempre fui fininho, ainda por cima levava porrada de toda a gente, era absurdo. Eu ao início levava grandes porradões. Mas depois a malta vai aprimorando, vai com o tempo ganhando experiência. E eu recordo-me que depois do primeiro ano em que eu fiz umas 2 ou 3 provas do circuito do Algarve, o Vasco e o Diogo disseram: "Epá, o Mário inscreve-te no circuito nacional de águas abertas", e não sei o quê. Eu, epá, pode ser giro. Inscrevi-me e na altura fiz o circuito quase todo, com o Viegas, com o Mourão, que também fez o circuito, até veio cá o Fernando Costa, que estava nos Estados Unidos, também veio cá fazer o circuito. E na altura eu fui nadar com eles, portanto no Challenge, 10 km. Foi a minha primeira grande prova de águas abertas. Mas isso era em barragem, não era? Isto já era em barragem, exatamente. Que é um bocado diferente do mar, não é? É um bocado diferente do mar, já há alguma semelhança com a piscina, porque é um plano mais estável, mas mesmo assim com a ondulação, às vezes com o vento ainda se cria alguma ondulação, mas é pouca. Mas eu recordo nessa prova, portanto, com esta malta toda contemporânea das águas abertas, incluindo também o Diogo Banza Pinto, o Saúl Moraes, também neste lote, e eu recordo nessa prova, o Saúl fez a prova toda em primeiro lugar, comigo, fomos os dois taco a taco, e depois vinha um grupo que também vinha o Vasco Gaspar, o Duarte Mendonça da Madeira, que eu não sei se tu estás recordado dele. Eu tive... Desculpa estar a interromper. Eu, por acaso, o Duarte Mendonça, quando comecei a sobressair um pouco mais na natação, ele costumava picar muito com algumas mensagens que mandava. E eu, por acaso, ainda tive ali uns quantos, como dizem, uns quantos bifes com ele. Ele era um bocado polémico, não sei se te lembras. Ele era super polémico. Sim. Ele sempre foi muito polémico, mas pá, uma personagem também das águas abertas com história que... Uma pessoa espetacular. E uma pessoa com muito amor à natação. Atenção. Exatamente. E eu recordo-me dessa prova porque ao fim e ao cabo foi a minha primeira grande prova. E foi uma prova de 10 km. E eu ia ali a nadar com o Saúl e fazemos 5 km. A malta toda ia abastecer e eu queria ganhar aquilo, que era a primeira vez, mas queria ganhar aquilo e meti na cabeça, feito estúpido, que não ia abastecer. Então eu fiz 10 km sem abastecer. A dada altura, aquilo eram 4 voltas de 2,5, a
a dada altura, na terceira volta, estou eu isolado com o Saúl e com o Diogo Pinto do Algés e o Hugo Ribeiro também nos meus pés. Opa, e eu estava-me a sentir bem a nadar aquilo, porque eu nesse verão até nem parei quase. Fui treinando, fui nadando assim aos fins de semana na praia, fazendo férias, fui estando ativo. E a malta, se calhar nem por isso, mas pronto, e também se calhar com a pica do início de entrar na coisa, eu lembro-me que faltavam 2500 metros e eles vão todos abastecer e eu, feito rato, arranquei. Opa, e eu arranquei, tive para aí 500 metros com uma distância gigante e do nada começo a sentir os meus pés, alguém a bater-me nos pés com bué força e a arranhar-me bué, e eu bué anjinho, pus-me ao lado dessa pessoa, que era o Hugo Ribeiro. Opa, e atenção que eu falo do Hugo, o Hugo é uma pessoa 5 estrelas, esteve ali comigo, e eu, como era um gajo mais anjinho, mais novo, nas águas abertas, fui ali 2500 metros com o Hugo, levei muita pancada, se calhar também dei alguma, epá, e eu recordo isto com alguma piada até. Bem, mas muita pancada levei eu na cabeça, estás a ver? E depois, ao fim de 2500 metros, ainda protagonizámos uma chegada ao sprint. Opa, calhou ser eu a ganhar. Muito polémica, foi ali ao centésimo. Eu acho que me lembro dessa história, por acaso, que o pai dele fez um escabeche gigante, não fez? Opa, é uma história hilariante. E estava lá o Carlos Almeida e o Cavilhas e aquela malta toda da Amadora. Ai, que fartote, pai. Olha, incrível, podes contar aí esse episódio. Opa, o mais incrível desse episódio foi a minha mãe, que tipo, era uma pessoa muito recente nas águas abertas. Também foi a primeira vez que ela foi ver uma prova de águas abertas, porque ela no Algarve não tinha visto. E aquilo ali correu bem para mim, porque a água a 25 graus, tudo porreiro. Mas eu era o gajo mais inexperiente ali, daqueles todos. Opa, tanto que eu nem abasteci. E no meio daquilo, eu chego, ganho, um grande escarcel, isto estava tudo feito para o gajo do Sporting ganhar, o miúdo de Lisboa ganhar, e não sei o quê. E a malta da Amadora ali a gozar o fartote, o Carlos a partir a louça toda, estás bem a ver como é que é, já sabe como é que é o Carlos também. E nisto, portanto, aquilo depois na altura, porque na altura nas águas abertas o prémio ainda era um bocado de choruto também, não é? Era 300 euros para o primeiro, 200 para o segundo, 100 para o terceiro, ainda eram prémios aceitáveis, para além depois do prémio final do circuito. Opa, e o mais engraçado desse dia foi a minha mãe com uma caixa de bolinhos, também quase ninguém a conhecia a mãe do Vasco Gaspar, a distribuir bolinhos às pessoas e foi ter com o homem e disse: homem, tenha calma, coma lá um bolinho e não sei o quê. E o homem tipo a desancar tudo e todos. E a minha mãe ali tipo a oferecer bolinhos e o homem nem sequer sabia que ela era a minha mãe, estás a ver? Sim. Opa, surreal. Mas pronto, há assim várias histórias das águas abertas, pá, muito giras, que depois desse dia, para tu teres uma noção, nós arrancámos dali portanto aquilo foi em Castelo de Bode, nós arrancámos para Matosinhos. Uhum. E eu chego a Matosinhos, que foi no dia a seguir, fiz a prova, também era uma prova do circuito, pá, todo roto. Nesse dia a seguir em Matosinhos, até acho que foi o Fernando que ganhou, em casa. E eu lembro-me que fiquei uma semana com uma queimbra no gêmeo, pá, pela estupidez de não ter abastecido, como é óbvio, não é? Normal. Desidratado, uma cena completamente surreal. Coisas de aprendiz, estás a ver? Exato. Pá, mas é um mundo que não tem nada a ver com a piscina. A malta diverte-se muito mais, é um clima super saudável. Uhum. Muito giro as águas abertas. Aliás, tu próprio experienciaste isso lá em baixo. Muitas vezes mesmo. Yeah. Eu lembro-me, para fugir à primeira fase de porrada, a seguir à partida, começava ao máximo e até a primeira boia, era o primeiro a passar a primeira boia. Mas depois gostava-me tanto. Era mesmo muito mal gerida a prova. Depois eu só via a gente a passar por mim depois. Mas a primeira boia era sempre minha. Outra história muito engraçada, que as primeiras provas que eu fiz de águas abertas, a primeira de todas foi a travessia de Sesimbra. Depois fui lá para baixo para o Algarve fazer umas 2 ou 3 nesse ano. Mas eu lembro-me em Sesimbra de eu estar na partida, aquelas partidas tudo ao molho, que a malta corre e depois vai para a água, e o gajo que passa a primeira volta, a primeira boia, que também fez essa travessia, sabes quem é que foi? O grande Rosinhas. Aí o Rosinhas. O Rosinhas. O Rosinhas que ainda por cima é brucista. Exatamente. O Rosinhas passa a boia, atrás dele vai o David Ferro, e depois vai o Saúl. E eu, na altura, eu e o Pedras também nadava na Amadora, eu e o Pedras atrás do Saúl, passámos a boia, e a seguir só vemos tipo 2 cadáveres, que era tipo o Rosinhas e o Ferro, tipo a nadarem de barriga para cima, todos rotos, para não apanharem a confusão da malta, estás a ver? Exato. Mas são sempre provas muito engraçadas, há sempre histórias para contar.
Por acaso agora mencionas essas pessoas todas e é realmente foram bons tempos, era tudo malta super porreira e É pá, muita nostalgia aí. exatamente, exatamente. Diz-me uma coisa, as águas abertas têm os 5 km, não é? Os 10 km e os 25. Também são provas muito diferentes e têm maneiras muito diferentes de serem nadadas, não é? Sim. E queria que falasses das maiores diferenças entre essas distâncias. E qual é que preferes também? Tenho alguma curiosidade em saber. Porque eu lembro-me que o Arsénio gostava muito dos 25 km, não era? Sim, sim, sim. Aliás, eu fui Prova das de doidos. pessoas. Yeah, eu fui das pessoas, eu e o Vasco Aspar presenciámos durante 5 horas e 6 minutos, salvo erro, a prova em que o Arsénio ficou em segundo no Campeonato da Europa, lá em Piombino. Pá, uma cena de arrepiar, e o gajo ao fim de 5 horas e tal a nadar, ainda chegou ao sprint e tentou ganhar ao búlgaro que era o favorito a ganhar aquilo na altura. Exato. Era o búlgaro e outros italianos, ninguém estava à espera que o Arsénio se intrometesse ali. Pá, e o gajo fez uma prova inacreditável, foi mesmo incrível. Opa, mas de facto há aqui grandes diferenças, e a diferença maior também tem a ver com o treino. Tu vês atletas como o Arsénio e a Ana Marcela Cunha, que é uma brasileira, ou o Sim. Tomás Durso, que também foi um grande nadador de águas abertas. Talvez um dos expoentes máximos da natação em águas abertas, um tipo que ganhou todas as distâncias, num campeonato do mundo, o tipo ganhou 25, 10, 5, ganhou várias distâncias. São distâncias muito diferentes e que exigem um treino muito variado, não é? Uhum. Eu pessoalmente, eu em Portugal ganhei 2 vezes o campeonato nacional de 5 5 km. km, Ganhei uma delas em Montemoro Velho, e a outra, ou foram as duas, aliás, as duas em Montemoro Velho. Uma mais difícil e a outra ligeiramente mais fácil, mas eu sempre gostei mais de nadar os 5. Também nadava muito bem os 5 km indoor em piscina, cheguei a ter recorde nacional disso. Entretanto, o Rafa e o Pina, pronto, sobretudo o Guilherme Pina agora notabilizou-se muito a nadar os 5 km indoor, mas eu gostava muito de nadar os 5 km em águas abertas mesmo, outdoor. Tanto que fui ao Campeonato da Europa em Itália e depois na Holanda também, e nadei os 5.000, uma prova muito que eu adorava. São provas diferentes, porque eu experienciei os 5 e os 10 em campeonatos internacionais e nacionais. Nunca fui aos 25, porque não tinha substrato energético para isso, não é? Tu olhavas para a malta que fazia aos 25, Mais pesada. era um gajo como o Arsénio. Mas tive uma experiência engraçada, depois foi dolorosa também, que foi fazer uma travessia que foi do Porto Santo para o Funchal. Na altura fiz eu em estafeta, eu, a Angélica André e o Rafael Gil fizemos a estafeta, pronto, dessa prova. Aquilo são 42 km e supostamente nós íamos nadar 3,5 cada um, supostamente, mas portanto, imagina isto no fim de agosto. Eu, numa altura daquelas em que fiz mesmo férias o mês de agosto, quase nem nadei durante o mês de agosto, o Rafa, idem aspas, a Angélica também. Nessa altura, a Angélica faz 9 km, porque os gajos enganaram-se. O Rafa faz 11 km ou 12, e quando eu entro na água, os gajos dizem: Mário, agora és tu, e não sei o quê. E eu: está-se bem. Eu entrei na água, olhei para a terra e disse assim: isto ainda está a longe. Mas se os gajos dizem, estão a controlar no GPS, siga. Começo a nadar, nado 5 km, abasteço uma bananinha, e fui sempre hidratando durante cada vez que eu queria hidratar. Tinha uma canoa comigo com abastecimento, ia bebendo. Faço mais 1 hora, pacífico, faço mais 5 km, nisto eu virei-me. Então pessoal, e já com umas belas de umas 3 horas em cima, virei-me: então como é que é, pessoal, isto já não está na hora? E eles: Mário, faltam 5 km. E eu: pronto, está bem, bora, siga lá 5 km também, os braços já estão em papa, mas vá que se lixe. Arranquei, fiz mais 5 km, quando eu paro, 1 hora depois, os gajos viram-se para mim: Mário, desculpa lá, agora é que faltam 5 km. Ou seja, eu fiz 20 km a nadar no fim de agosto, sem treino nenhum. É óbvio, fiquei... Exatamente, foi mesmo para a época, porque eu depois iniciava os treinos 1 semana e meia depois. Essa semana e meia foi a recuperar dos braços, porque os meus braços não mexiam.
Não Imagino. mexiam. Mas foi engraçado, foi uma experiência engraçada. As pessoas devem pensar, bem, este gajo é um completo masoquista, mas opá, são coisas que a gente não explica. E quando nos comprometemos a fazer aquela estafeta, que nós, os três, fizemos em conjunto, o Miguel Arrobas, por exemplo, fez toda a seguido. Uhum. O Miguel fez aquilo, fez a distância toda sozinho. E ele já com uns mais de 35 anos, né? Exatamente, exatamente. E nós pensamos, fogo, este gajo é um masoquista completo para fazer 20 km assim, sem treinar e não sei o quê. Opa, realmente nós, para nadar águas abertas e para fazer estas loucuras, pá, temos de ser malucos. Não há outra hipótese. E quem me conhece, sabe perfeitamente que eu sempre fui um gajo assim meio maluco para estas coisas. Exato. Mas depois foi giro, porque a Angélica e o Rafa, quando já faltavam só 3 km, entraram na água e foram comigo, porque eles ainda tinham energia, foram a puxar por mim e chegámos os três lá abaixo, a terra, foi muito, muito giro. São assim experiências E que... falando do Miguel Arrobas, também houve uma pessoa que contribuiu muito para as águas abertas em Portugal, que foi o Nuno Vicente. Tanto que ele Sim, fez a travessia do Canal da Mancha, não foi? sim, o Nuno é uma das pessoas que sempre nos motivou à prática das águas abertas. Aliás, ele e o Miguel foram os que tiveram nos primórdios, mas neste formato mais de travessia, inclusive eles fizeram a travessia do Canal da Mancha, Exato. os dois. Só que eles nunca fizeram muito em termos competitivos ao mais alto nível, mas estes em termos de desafios, pá, eram os primeiros. Ainda hoje, o Miguel, se eu encontrar o Miguel numa prova de triatlo ou qualquer coisa, tiver a conversa com ele, para além do gajo me falar dessas maluqueiras que nós fizemos, porque houve outras, nós fizemos Sines, Porto Covo a nadar, 17 km também. O Miguel está pronto para fazer outras. E diz-me, pá, Mário, quando é que a gente vai fazer aquele projeto maluco de arrancar lá de cima do norte até cá abaixo, fazer a costa toda portuguesa? E eu penso assim, Miguel, é quando tu quiseres, só que tens de me dizer que é para eu começar a fazer pelo menos 3 km por dia, pelo menos. Só? Pois, e não chega, e claramente não chega, não é? É só para depois não gostar tanto, não é? Exato. Mas Olha, pronto, por acaso é um bom challenge. pá, é um challenge, eu acho. Vieram fazer do norte e depois a costa do Algarve também. Que assim A fazia ideia a costa dele é portuguesa toda. Ah, pensava que era só do A norte a sul. ideia era, não, era a costa toda, a costa portuguesa toda. Olha, tem o meu É, apoio. é muito ambicioso, mas se conseguirmos juntar assim malta que esteja para isso em formato de estafeta, uns 10 gajos para fazer isso, e aquilo depois era uma ideia mirabolante, implicava nadar durante a noite e tudo, com barco, é algo que eu nunca experimentei nadar durante a noite, umas distâncias longas, não é? Mas claro que se houver malta a alinhar, e eu sei que há para aí muitos meninos que, que alinhavam, pá, vamos a isso. E mesmo a nível de mídia, acho que isso ia trazer ia dar muito nome à natação das águas abertas em Portugal, em termos de publicidade e de Era uma mediatismo. iniciativa, sim, uma iniciativa algo mediática que até poderia voltar a catapultar ainda mais as águas abertas. Exato. Neste momento, nós sabemos que em Portugal temos o Rafa e a Angélica Exato, mais ou mais no alto nível. que estão mais na berra e que treinam bastante e apresentam resultados com bastante qualidade, mas é lógico que fazer um evento deste, uma iniciativa destas, que até poderia ser como nós quando fizemos Sines Porto Covo, foi um evento solidário, por exemplo, é sempre algo que é sempre mediático e é sempre bom para a modalidade, não é? Mário, agora 2 anos após, pronto, vamos dizer, a tua paragem nas águas abertas, sei que estás a trabalhar com o Comitê Paralímpico de Portugal. Uma coisa que não tem muito a ver ainda com as águas abertas ou com a tua experiência como nadador. E queria que nos falasses como é que chegaste a este convite para trabalhares com o Comitê Paralímpico e o que tipo de trabalho é que estás a fazer com o Comitê? Sim. Epá, isto é uma história muito curiosa porque eu, quando no meu último ano de nadador ainda, comecei a dar treino como treinador adjunto da equipa de natação adaptada do Sporting. E isto tudo começa um bocadinho por aí também, não é? Epá, tive a oportunidade de trabalhar com 2 atletas paralímpicas, que foi a Simone Fragoso e a Joana, e tive muitos outros atletas com deficiência na equipa, o que me deu também uma bagagem bastante grande em termos do trabalho de atletas com deficiência. E depois desse primeiro ano, ainda fiquei mais um ano a dar treino à natação adaptada do Sporting.
Depois coincidiu quando deixei de nadar e o Carlos Coxinho convidou-me para ser treinador adjunto dele lá no Sporting, nessa altura. Já depois de estar a trabalhar com o Rui Gama na natação adaptada do Sporting, é que fui para adjunto do Coxinho. Depois, a meio do meu trabalho como treinador da equipa principal do Sporting, estava eu e o Daniel como adjuntos e o Coxinho como treinador principal. Entretanto, em outubro do ano passado, 2017, assim é que é, abre um concurso. O concurso abriu em junho, mas eu, entretanto, soube que entrei no comitê em outubro. E foi uma história muito engraçada, porque não sei se sabes quem é o treinador nós chamamos dos pomos, o Ricardo Antunes, do Cantanhede. No Cantanhede, não. Sim, sei quem é. Sim, Acaso, muito ligado às águas abertas também. Sim, e também treino de fundo, não é? Que eu lembro que tinha a Flor Bela. A Flor Bela, o Diogo Marques, também um treinador excelente em águas abertas. Sim, já sei quem é. O que acontece? O Ricardo viu um anúncio na net e ele sabia que eu tinha acabado o doutoramento há pouco tempo. E disse-me, Mário, olha, está aqui uma cena que tu se calhar até ias curtir, porque pá, eu a trabalhar como adjunto do Coxinho, aqui que ninguém nos ouve, não era propriamente o melhor salário do mundo, não é? Portanto, que passaram por lá, passou por lá o Ferro, passou por lá... Olha, uma Marta. Conheces a Marta, exatamente? A Marta é a minha prima. Marta Catarina. É a tua prima, nem sabia disso. Segundo grau. Opa, e o Antunes na altura falou-me nisto e eu, olha, vou experimentar a minha sorte, vou concorrer. Concorri e quando olho para aquilo, quando me chamam lá, disseram, olha Mário, você vem à entrevista com mais 20 pessoas. Eram 176 e eu, pronto, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu nem sequer vou ficar aqui a trabalhar. Depois deu-se a entrevista e no dia a seguir à entrevista o presidente do comitê liga-me e diz-me que eu fiquei lá a trabalhar. Pronto, e como eu tinha já algum background ligado à natação, mas também ao trabalho de atletas com deficiência, e sabia um bocado do panorama do Comitê Paralímpico, como é que eles trabalhavam. Juntei-me ao projeto, fui trabalhar no departamento desportivo como técnico superior de desporto, e estou lá há 1 ano e meio, tem sido um trabalho super, super gratificante. Apesar de não ser o meu ADN prático, é um trabalho muito de escritório, só que tem os seus lados positivos, porque eu estou a trabalhar na missão aos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Portanto, sou uma das pessoas que trabalham na preparação diária e no que os atletas necessitam. Tudo o que seja em termos de logístico, tudo o que seja mecanismos para proporcionar as melhores condições possíveis aos atletas. E é um trabalho, exatamente, estágios, é um trabalho muito, muito gratificante. Muito provavelmente, assim como tenho acompanhado algumas delegações de comitivas, estive agora no Dubai 10 dias em fevereiro com o tiro, o ano passado já estive com o atletismo em Berlim e muito provavelmente também a continuar assim estarei em Tóquio, Olímpica, e acho que é um trabalho, é muito gratificante, é espetacular ver a evolução destes miúdos que estão no projeto, não é? Porque acaba por ser um trabalho muito paralelo ao que o COP faz. Nós, por exemplo, no COP, temos nadadores no projeto como o Alexis, a Diana, o próprio Miguel e outros, não é? Os nadadores, mas no meu trabalho não se resume só à natação, mas também a todas as outras modalidades. E isso também é algo que é diversificante e é motivador e estou a gostar imenso da experiência. Mas não estás ligado à parte de treino, metodologia de treino, pô, não? Não estou ligado à prática em si, estou mais ligado a uma vertente até de dirigismo do que propriamente a uma vertente experimental do treino, não é? Que é o meu ADN, que é aquilo que eu se calhar mais gosto de fazer. Exato. Por isso é que eu neste momento até estou a tirar o curso de nível 3 de treinador da FPN, porque mais cedo ou mais tarde sei que hei de voltar às piscinas, não é? Exato. E ligado às águas abertas ou à natação pura? Isso é muito complicado. Hoje em dia, muitos dos nadadores que fazem águas abertas são obrigados a fazer época com a equipa e a estarem ligados à natação pura. E todos eles, sobretudo aqueles que estão incluídos nas seleções nacionais, que neste momento é o Daniel Viegas o responsável, que tem feito também um trabalho excelente, não é? Sabes que eles fazem o campeonato nacional, normal, as competições de piscina todas ao mais alto nível, porque também é um suporte da preparação deles, ao fim e ao cabo, para depois eles poderem estar nas competições internacionais de águas abertas também em bom plano.
Portanto, há aqui as duas vertentes que são sempre conciliadas e devem ser o mais possível conciliadas. Uhum. Mário, vamos fazer aqui uma pausa para passar a nossa série forte. E aposto que tens muitas séries loucas para nos contar. Queria que nos contasses uma ou duas das séries mais loucas que fizeste em termos de metragem, de monotonia de treino. Opa, há muitas. Do que me recordo, fiz 2 ou 3 vezes, 100 de 100. E 2 delas, filas com o Vasco Gaspar na SFUP, na piscina da SFUP, que é uma piscina quente também e com uma piscina de 25 metros. Epá, e depois há vários episódios engraçados com o Carlos Freitas, do tipo, eu chegar para aí à repetição número 75 e perguntar: Carlos, então quantas é que faltam? E o Carlos dizer: epá, Mário, nós agora temos 75. E eu: está-se bem. Eu e o Vasco estávamos a fazer e depois passadas 3 repetições: epá, ó Carlos, quantas é que temos? Só assim por curiosidade, para ver se ele estava a contar bem. E ele diz-nos: epá, tem 75 agora. Portanto, há aqui muitos episódios engraçados, mas assim uma série muito forte que nós tínhamos feito. Eu recordo-me de um estágio em Coimbra, que estava eu, o Arsénio, o Daniel Viegas ainda, numa fase já vai não vai, das águas abertas também, o Vasco e o Diogo Gaspar, e na altura quem era o responsável das águas abertas e que nos dava treino era o Slava. O Slava também teve como responsável das águas abertas. E então o Slava fez ali uma sequência de 4 treinos, imagina tu, com um volume total de 12 km. E então os treinos tinham esta estrutura que era 1000 metros de aquecimento, uma série principal de 10 km e depois tinhas 1000 metros para recuperar, que é uma coisa engraçadíssima, não é? E então eu lembro-me de um treino em que nós tínhamos a tarefa principal era 5 vezes 1000 metros em A2 mais 10 de 100 em A3. Isto tudo 5 vezes. Pronto, e tu entre cada bloco tinhas 2 minutos de descanso. É que nem era descontrair, era 2 minutos de descanso. Pá, eu lembro-me, nós nesse treino, o Arsénio bebeu para aí 4 ou 5 garrafas de água, eu bebi para aí umas 2 de água de 1,5 litro, pá, porque aquilo é mesmo headline. E depois com o material ali pelo meio, as séries longas de 1000 metros, uma com palas, uma normal, uma com barbatanas, uma normal, uma com palas, e depois as 10 de 100, sempre a fundo. Pá, na altura a sairmos ao minuto e 25 a fazermos todos ali as de 100 a 1,4. Portanto, isto mesmo ali em longa. Na redline. Em longa, ali naquela piscina de Coimbra. Pá, e eu lembro-me de acabar essa série, pá, super mal disposto, nem era com aquela vontade de vomitar, porque não era uma série muito lática, mas era uma série que explorava muito a potência aeróbica e muito a A3, mas com o corpo, pá, completamente desfeito. Parecia que tinha mesmo sido atropelado por um caminhão, mal saí da água, estás a ver? Epá, nesse dia até ficámos ali para alongar meia hora, epá, não conseguimos fazer nada, não conseguimos reagir. Imagina. E depois também há outras séries, há uma série também muito engraçada, em que estou eu e o Arsénio num estágio no Jamor, com uma das pessoas também que foi um grande impulsionador das águas abertas, que foi o Nuno Dias, que infelizmente já não se encontra entre nós. E o Nuno tinha assim a mania de copiar muito o que faziam lá fora e tal, e às vezes aparecia com umas ideias mirabolantes. E houve um dia que foi no último treino do estágio, à tarde, daqueles domingos à tarde que tu já estás tipo, com 90 e tal quilómetros em cima, e ele diz: meus amigos, vamos fazer um treino mais curto, de 8 quilómetros, só que são 8 quilómetros com simulação de prova. E então, eu nem te sei dizer a tarefa toda completa, mas sei que começavas o treino logo com 5 de 100 ao máximo. Para estimular, porque, por exemplo, nas provas de águas abertas, ao mais alto nível, o arranque... Sim. Faz sentido. Forte. E nós, aquilo era mesmo... A ideia dele era fazer uma simulação de prova, só que o que cabia do volume, para o volume que a gente já tinha feito do estágio, era 8 km, estás a perceber? Então começamos 5 de 100 ao máximo, 1000 em A2, depois em A3 não sei quantas de 100, mais não sei quantas 200, e eu olho para o Arsénio, e o Arsénio olha para mim, aquele olhar, tipo, dos dois todos rotos, e o Arsénio do nada olha para mim, partimos os dois a rir, estás a ver? Este gajo está completamente alucinado, este gajo está maluco. A conversa, o pensamento foi... O pensamento deve ter sido: este gajo já me está a meter nojo, meu. Não, nós já não tínhamos nomes para lhe chamar quase, então rimos. Porque, e nós gostávamos todos imenso do Nuno, o Nuno era a pessoa mais espetacular do mundo. Mas naquele dia, o último treino do estágio, tu ouves aquilo, olha, deu-nos para rir, estás a ver? Para não chorar, deu-nos para rir.
E fizemos, mal ou bem, já nem me recordo muito bem, mas sei que no fim também já não conseguia, pá, não conseguia andar sequer, não conseguia andar. Séries muito, muito dolorosas. Pá, aquelas em Coimbra, com aquela estrutura de treino que o Slava fez, também fizemos 50 de 100, não, 50 de 200, assim é que é, porque a tarefa principal tinha 10 km e ele disse-nos, olha, vamos fazer 50 de 200. E nós olhámos todos uns para os outros e, ei, com cara, bora lá, estamos aqui para confiar. E o que é certo é que nesse ano a malta chegou ao europeu e até andou. Foi num ano em que depois o Arseni conseguiu Medalha. a medalha nos 25 km. Yeah. Mas pronto, há muitas séries doentias nas águas abertas, isso, certeza. Mário, a nível de seleção portuguesa agora das águas abertas, como já mencionaste e todos sabemos, temos o Rafael Gil e a Angélica André como caras, como porta-estandarte das águas abertas em Portugal. Eu queria que nos falasses um pouco do que esperar do futuro das águas abertas em Portugal. Tanto que sei, a Federação está a apostar bem nas águas abertas agora, está a fazer um bom investimento. E queria que nos desse algumas ideias do que é que ainda poderia melhorar. Penso que a parte do financiamento já estão a ter e estão a fazer muitas provas da Taça do Mundo, que é muito bom para dar alguma rodagem competitiva, para preparar para as grandes competições, e é muito importante fazer esse tipo de competições. E é o que eu digo, a Federação tem apostado bem nas águas abertas e eu gostava de ouvir uma opinião de alguém que esteve ligado às águas abertas e com muita experiência, do que é que poderia ainda melhorar a nível das águas abertas em Portugal. Eu acho que, idealmente, todas as oportunidades que os nossos atletas têm, neste caso até mais o Rafa e a Angélica. A Angélica às vezes até tem aproveitado ligeiramente melhor que o Rafa, mas isso tem a ver também com questões depois de universidade e trabalho ou não. Mas todas as oportunidades que eles tenham para treinar fora com os melhores, eu acho que eles devem aproveitar. E nesse sentido, por exemplo, a Angélica tem conseguido aproveitar muito bem, treinar com a Marcela e com o Bruno e salvo erro, com as italianas, elas juntam-se. E pelo menos uma vez ou duas por ano eu sei que a Angélica tem conseguido fazer assim uns training camps engraçados. O Rafa às vezes com a faculdade e depois também houve esta transição do Benfica para o Sporting, um primeiro ano no Sporting em que as coisas correram espetacularmente para ele, mas acho que com a faculdade ele ainda está num período em que não consegue fazer isto que a Angélica fez, por exemplo. Mas eu acho que ia ser espetacular para o Rafa conseguir treinar com outros, com os melhores a nível internacional. Não só a experiência que ele às vezes consegue ter ao ir a essas provas e aproveitar muito bem o facto de FPN conseguir colocar no calendário e suportar algumas provas fina de águas abertas, mas eu acho que mesmo o Rafa deveria procurar este tipo de soluções porque iam ser muito boas para ele. E tanto a Angélica como o Rafa, como os outros miúdos que agora começam a aparecer nas águas abertas. Temos o Tiago Campos também. Exatamente, o Tiago Campos também tem um potencial excelente. Todos estes miúdos tiverem essa oportunidade e sobretudo agora começam por aproveitar estes estágios que a FPN faz, estas concentrações que são proveitosas, porque eles diariamente acabam por treinar quase todos eles sozinhos, não é? E é sempre bom treinarem todos em conjunto. O próprio Zé Paula Carvalho também integra muitas vezes estes estágios. Acho que é muito bom e que eles devem tirar o máximo partido deles. Devem também, à parte disto tudo, e eu acho que é o mais importante, ter um sentido de compromisso muito grande. E neste sentido, acho que é o que se calhar lhes falta a alguns deles. Se tiverem um sentido de compromisso pleno, vão conseguir, mais cedo ou mais tarde, chegar a um nível ainda mais elevado. Porque nós estamos muito habituados a este ramo-ramo, em que eu próprio estive incluído, o Vasco, ali, aqueles lugares da tabela em 50 nadadores, muitas vezes, ficar ali entre o 16º e o 30º e tal, e depois nunca saímos muito disto. Falta um clique, às vezes falta uma prova boa para ser o clique, e isso já aconteceu com a Angélica. A Angélica já chegou a ser quinta numa Taça do Mundo extremamente competitiva. No caso dos rapazes, se calhar falta esse clique, e pode muito bem ser o Rafa ou até o Tiago Campos, uma prova internacional em que as coisas corram de feição, a conseguir esse clique e a conseguindo assim também integrar até o próprio projeto olímpico e terem mais condições para evoluir nas águas abertas. Eu acho que o ponto-chave aqui é o sentido de compromisso, sinceramente. Depois, a partir daí, as coisas vão aparecendo com naturalidade também. E com o trabalho deles, porque todos eles são muito trabalhadores, a coisa vai com certeza fluir.
Eu tenho aqui uma... Pronto, eu não sou a pessoa com mais experiência em águas abertas e não percebo muito em termos de... Porque eu quando vejo os resultados, vejo que os atletas portugueses não têm uma grande diferença em termos de tempo para o primeiro classificado. Normalmente são 30 segundos ou é 1 minuto. E pronto, eu queria que me explicasses o que é que falta, porque 30 segundos não é muito. É praticamente... Eles possivelmente vão no grupo da frente, depois descolam ali um bocadinho, mas... 30 segundos numa prova de 5 km não parece ser uma grande diferença para conseguir melhorar, por exemplo, e conseguir acabar uma prova ao sprint. O que é que achas que falta para conseguir reduzir esses 30 segundos? Às vezes é aquela pontinha de sorte que eu chamo de muito trabalho e de muita inteligência tática. Eu vou recordar aqui, porque nas águas abertas existe muito esta nuance tática. Muita gente às vezes na piscina fala e em estudos vê-se, e eu próprio tive a pesquisar sobre isso a dada altura, mas na piscina a prova mais tática é considerada os 200 metros, os 200 livres, ou uma prova de 200 é considerada toda ela uma prova muito, muito tática. Há quem considera a mais tática da natação pura. Nas águas abertas, o sentido de posicionamento no meio do pelotão, o contorno de boias, o embate e no fundo, o resguardo que um atleta tem de ter em termos físicos e, portanto, a poupança energética que um atleta de águas abertas tem de ter deve ser máxima. Eu recordo-me aqui da melhor classificação que o atleta português teve aos 5 km no Campeonato do Mundo, que foi o Vasco Gaspar, em Barcelona. Creio que ele fica em 14º e o rapaz que fica em 7º chegou tipo 2 ou 3 segundos à frente dele. Portanto, exato, há um boom de nadadores que chega ao toque e, portanto, que na classificação é ao centésimo. Não é só na piscina que a classificação é ao centésimo muitas vezes. Nas águas abertas, aquele episódio que eu contei com o Hugo, eu ganhei por 1 centésimo ao fim de 10 km. E ali na classificação, muitos dos lugares alcançados que depois dão acesso a seletivas das respectivas seleções dos países e a posições que permitem integrar projetos olímpicos e outros projetos, são definidas ali ao centésimo. E, portanto, muito provavelmente nessa prova, o Vasco esteve ali sempre muito próximo do grupo da frente, mas tentou se resguardar ao máximo, tentou fazer as rondagens de boia o mais possível poupando ao nível energético, só que é sempre muito complicado porque há sempre muita porrada nas rondagens de boia. Nessa prova até acho que havia uma boia que era quase de 180 graus, portanto fazia o pico, o contorno de um vértice de um triângulo, imagina. Portanto, não era uma rondagem de 90 graus, mas sim de 180, em que há sempre muita pancada. Portanto, há aqui nuances que são muito complicadas e quanto mais competitividade, quantas mais competições os nossos atletas forem e poderem estar em contacto com estes atletas para estarem no grupo e para terminar lá em cima deles, aí a diferença depois desse meio segundo pode qualquer dia vir a ser ao contrário, ou seja, em vez de ser o Vasco que acabou em 14º, ser o Tiago Campos ou o Rafa a acabar desta vez em 7º e a ficar a apenas 2 segundos à frente do 14º. Porque estas situações são muito comuns em águas abertas. E, portanto, penso que competir muito mais vezes a grande nível será uma das soluções, não é? E é por isso que a Federação tem apostado muito nestas provas de Taça do Mundo. Porque, pronto, pelo que dizes, parece-me que precisam de mais experiência e de ter um pouco mais de inteligência competitiva, não é? Claro, é mesmo para saber posicionar. É mesmo inteligência competitiva e com a experiência que eles vão ganhando destas provas, depois acabam por ganhar uma consciência tática exato. de nadador de águas abertas, que é isto que é o mais difícil e que demora alguns anos a alcançar nos nadadores, não é? Sim. E estavas a falar há pouco de muitas vezes conciliar a época de natação pura com as águas abertas. Achas que isso também pode ter alguma influência negativa? Não achas que eles se calhar poderiam treinar mais o ano todo em águas abertas apenas? Isto já sou eu, como eu disse, eu não sou um expert no assunto e gostava, por isso é que estou a perguntar. É uma questão muito badalada em termos internacionais e o que é facto, e até pode ser lido na minha tese de doutoramento, é que todos aqueles nadadores que têm melhores resultados em águas abertas têm uma base de treino toda ela em piscina. Muitas vezes a fazerem aquele tipo de séries loucas que eu mencionei e a fazerem volumes
superiores a 10 km em piscina, sobretudo os nadadores que nadam 25 km. Nadadores de 10 km fazem 8, 9, por aí, e depois quando descem, o mínimo que acabam por fazer é 6 km, portanto, são sempre volumes muito elevados, mas na realidade, quando eu fui fazer a análise dos atletas internacionais que tiveram na Taça do Mundo de Setúbal aí há uns anos, quando eu fiz a análise do treino deles e da sua classificação, fomos verificar que esses atletas todos o que tinham era uma experiência competitiva muito superior. Ou seja, não treinavam em mar e em barragem tão frequentemente, apenas faziam esse treino quando se adaptavam nas vésperas das provas, quando chegavam ao local 3 ou 4 dias antes, iam nadar e aí sim experimentavam, faziam ali umas brincadeiras com pouco volume aí naquela fase já pré-competitiva, mas essencialmente o treino durante o ano é muita porrada, muita série em piscina longa, não é? Pois é quase sempre em piscina de 50, porque também em piscina de 25 fazer volumes gigantes às vezes dá um bocadinho cabo das costas e pode não ser a melhor solução. Mas eles são provenientes quase todos de um treino muito rico em piscina. Okay. Se bem que aquilo que tu estavas a dizer, poder ser uma conciliação positiva por um lado e negativa por outro, isso vai muito da consciência do nadador, porque o nadador, como eu tinha dito, quer seja em piscina, quer seja em águas abertas, treina muitas vezes sozinho. Pronto, quando vai treinar em águas abertas, normalmente combina com um ou dois e tal, e a coisa lá se faz. Mas mesmo o combinar com um ou dois, eles têm de ser os dois ter muita consciência daquilo que vão fazer. Ou seja, se é para nadar em 2 horas, é 2 horas, e aí já é com eles, não é? Porque, se calhar, se eles estivessem na piscina, estavam a fazer um treino de 2 horas com 8 ou 9 km, mas estão ali os 2 sozinhos ou os 3 sozinhos, têm de cumprir as 2 horinhas a nadar, e aí já é a parte de cada um, não é? E dos objetivos de cada um. Isso depois é connosco mesmo, não é? Exato. Mário, vamos falar aqui de uma prova que se vai realizar este ano, em maio, o Nacional de Águas Abertas, que é em Portimão, na minha terra, ao abrigo de Portimão ser capital europeia do desporto este ano, e agradeço já à Federação em ter-nos dado a organização da prova, à Associação de Natação do Algarve e à cidade de Portimão. É verdade. Pelo que parece, pelo que sei, é a primeira vez que a prova é realizada em mar, porque normalmente é realizada numa barragem, não é? Sim. E vai ser um pouco diferente dos outros anos. É isso mesmo. Eu desde que fiz provas de águas abertas em Portugal e campeonatos nacionais, foi quase sempre ali em Montemoro Velho, em Castelo de Bode, portanto foi quase sempre em barragem. E, eventualmente, já há muitos anos, para aí em meados de 2003 ou 2004, o mais semelhante que tivemos a uma prova de águas abertas em mar terá sido o campeonato nacional que foi enquadrado na Taça do Mundo de Setúbal. Acho que foi ali no Sado. Foi o mais próximo que tivemos. Agora, em mar, água puramente salgada, vai ser, creio que, a primeira vez em Portimão. E pronto, e acho que estão reunidas todas as condições para termos ali um espetáculo interessante, com a presença do fato térmico, quase de certeza, porque a água há de estar a 10 graus em maio nessa altura. Exato. Esperemos que esteja acima dos 16 para poder haver prova, porque nessa altura a água está mesmo muito fria ali, não é? Mas estão reunidos todos os ingredientes para termos ali uma prova muito interessante com classificações que vão definir muito da vida dos nossos atletas portugueses, não é? Porque dali é que saem critérios também de seleção para as provas internacionais, não é só naquelas provas do indoor e nas provas que o Rafa e que a Angélica têm ido lá fora, mas também esta prova é uma prova que é classificativa, que tem critérios que são determinantes para eles, não é? Exato. Portanto, acho que todos eles vão dar ali um bom espetáculo da modalidade, e eu próprio ponderei ir lá abaixo, porque aquilo é num dia 10 km, no dia 18, e no dia 19 acho que é os 5. Ponderei ir lá fazer os 5, mesmo sem treinar. Pronto, como já deu para perceber, eu sou um gajo assim meio maluco. E ponderei, mas depois o Pinotes vai se casar nesse fim de semana, portanto, valores mais altos que levantam. Não vou conseguir. Estive a falar com ele sobre isso a semana passada. E então não vou conseguir ir a Portimão, que este ano está ao rubro com a Cidade Europeia do Desporto. Muita coisa a acontecer. Também vamos ter lá um dia paralímpico, por isso também convido a toda a gente que nos está a ouvir para marcar presença, que é sempre uma experiência diferente. Provavelmente ali na zona da Marina há de ser um dia paralímpico também. É algo muito giro de experimentar.
Estávamos a falar dos factos térmicos e agora surgiu-me esta ideia. O facto de usares um fato térmico também é uma espada de dois gumes, porque tem fatores positivos e fatores negativos. Ajuda muito na flutuabilidade, por exemplo, mas depois restringe muito a nível de movimento de ombro, por exemplo, não é? Exatamente. E deve haver nadadores que, pronto, se dão melhor com o facto de estar a nadar de fato térmico ou sem fato térmico, não é? Isso poderá também vir a desempenhar um papel fundamental na decisão da prova. Sim, sim. E aquilo que se constatou já com algumas provas internacionais e o ano passado em Setúbal, foi a primeira vez que se nadou a prova com o fato térmico. Com muita pena minha de eu não ter nadado essa prova, porque já não estava a treinar. Mas foi uma prova em que se verificou que, independentemente do fato térmico, os melhores continuam a ganhar sempre. E apesar desses que ganharam com o fato térmico, odiarem nadar de fato térmico. Portanto, isto é como em tudo. As condições são iguais para todos. Exatamente. Portanto, aqui o que há a fazer é muito simples. É a malta adaptar-se ao máximo. E eu recordo-me que há 2 anos... eu ano passado estava a dar treino ao Rafa, curiosamente foi meu adversário, foi meu colega de treino e foi meu atleta. Estava a dar treino ao Rafa e o Rafa fez vários treinos em piscina com o fato térmico para se adaptar. E o Rafa é daqueles atletas que sempre repugnou muito o fato e agora tem de nadar com ele, tem de se habituar. E a melhor maneira de se habituar, quer o Rafa, quer todos os outros nadadores, mesmo a Angélica, que também odeia nadar de fato, é treinarem com ele, é irem para o mar com ele, é fazerem séries em piscina. Aqui a principal dificuldade é que há nadadores que sobreaquecem muito. Não só há o problema da restrição de graus de liberdade ao nível do ombro, não é? Mas também é esta questão do sobreaquecimento. Mas isto, como eu digo sempre, é tudo treinável. Se a malta for com o fato para o mar treinar, se for para a piscina treinar, custa, mas... E tens um argumento muito válido aí, sinceramente. Acho que a melhor maneira de pôr as coisas é mesmo isso que tu disseste. É igual para todos, há maneiras de treinar isso e só tem é que se adaptar. Realmente tens toda a razão. E acho que eu pessoalmente sempre gostei de nadar com o fato térmico, para já porque nunca tive frio. E sempre foi uma vantagem para mim. E eu nadei, portanto, com o fato de treino, competições nacionais importantes, já na altura da minha retirada, curiosamente em fase em que eu até já estava a treinar menos, e eu recordo-me de eu ganhar a primeira prova da etapa do circuito nacional, que foi retomada há 1 ano ou 2, portanto, há 2 anos foi em Sines, ganhei essa prova com o fato térmico, nadámos com água a 15 ou 16 graus, e, portanto, para mim, se não fosse o fato, eu não tinha sequer conseguido acabar aquela prova, com água a 15 graus, quer dizer. Apesar de serem 2,5 km, não é? Porque a hipotermia aparece quase sempre ao final de 1 hora. E eu, para mim, apesar de existirem muitos nadadores que não concordam com o fato, é uma condição de segurança que para mim é essencial. Não digo isto pelo simples facto de eu beneficiar muito, não é? Com o fato. Sim, mas é uma condição de segurança que é importante, porque muitas vezes se verificava que apesar de existir este limiar da FINA de 16 graus, havia provas com água a 15 graus, mesmo cá dentro que as associações, com a logística toda, se formos a pensar, com a logística toda programada, não é? Cancelar um evento, o trabalho que não dá, não é? Vamos ser realistas, não é? E assim, com o fato térmico não há desculpa, toda a gente leva o fato, se a água estiver boa para nadar sem fato, nada sem fato. Se tiver com o fato, tem de ser, é igual para todos. Exato. Mário, vamos passar a nossa série rápida. Montanha ou praia? Praia, claramente. Cor? Verde. O verde sempre esteve presente na minha vida. Chinelos ou descalço na piscina? Descalço, claramente. Maior loucura? Aí a maior loucura. São tantas que eu nem me consigo recordar agora de uma. Fazer águas abertas? Fazer águas abertas, seguramente uma das grandes loucuras que cometi na minha vida. Sim. Work hard ou play hard? Work hard. O carro? Douradinho. E isto aqui toda a gente sabe porque é que eu disse isto. Marca de roupa? Mike Davis. Sunga ou fato de banho? Sunga, claramente. País favorito? Gostei muito do Brasil. Mas também não desgostei do Dubai, só que é completamente diferente. Sim. Cidade favorita? Cracóvia. Desporto que não a natação?
É assim, eu gosto muito de ver um bom jogo de ténis, mas pá, também adoro futebol. Gosto de ver um bom jogo de futebol, não, às vezes até da Premier League, às vezes passo o fim de semana aqui a fazer zapping e adoro. O ídolo. Ah pá, claramente entre Michael Phelps e Thomas Lurs em termos de trabalho e de resultados vistos, pá, acho que são estes os dois maiores ídolos que pelo menos eu tenho. Série. Série, Game of Thrones, claramente. Estou um bocado desiludido com o episódio de ontem, sinceramente. É pá, o de ontem também me desiludiu um bocadinho. Estava mesmo ali à espera de ver já alguma coisa e não. Exatamente. Estão a fazer E a agora, caminha para morrerem uns 10. exatamente. E agora mostram todos. E eu estava a ver aquilo com a minha namorada e estava a dizer: opá, isto, olha, este vai morrer de certeza. E eu a pensar que ia ser ontem, mas não. Mas agora também não vou fazer spoilers, senão a malta depois vai nos cascar. Exatamente. Filme. Filme. Opá, gostei do Benjamin Button, gostei. Não vou muito ao cinema, gostava de ir mais, mas essencialmente agora sim este é o que me ocorre. Mário, muito obrigado por teres despendido este tempo connosco. Foi muito Nada, interessante nada. ter esta conversa e dar a conhecer um pouco da modalidade das águas abertas aos nossos ouvintes, que até agora só tínhamos falado de natação pura e é a primeira vez que estamos a falar de águas abertas. Por isso, muito obrigado, Mário. É sempre bom, é sempre bom. É um prazer falar sobre águas abertas, que acaba por ser o meu ADN. E pronto, e agradecer o convite e que os próximos H2O corram nas horas. Corra tudo bem. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Abraço. Muito obrigado por terem ouvido a Hora H2O. Sigam-me no Twitter em Alex_Agostinho para colocarem as vossas questões, darem-me o vosso feedback e perguntas que queiram fazer aos próximos convidados. Muito obrigado e até à próxima.